antes de qualquer coisa, explicar a minha presença aqui, né? Já que eu já estive de manhã com os irmãos. Era para o irmão Newton estar aqui, mas ele pediu que eu o substituísse aqui, e ele, por sua vez, me substituirá lá na congregação, tá bom? Então, essa é a razão pela qual eu estou outra vez aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor. E isso é um prazer para mim, tá? Estar aqui com os irmãos. Então, eu já convido que os irmãos abram a sua Bíblia em Filipenses, que é o texto que nós estamos estudando lá na nossa congregação às quintas-feiras. E hoje pela manhã nós refletimos um pouco sobre o capítulo 2, do 1 ao 4. Hoje, agora, esta noite, nós veremos ainda o capítulo 2, mas agora do 5 ao 11. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, dos versículos 5 ao 11. Será o nosso texto desta noite, o texto para a nossa reflexão desta noite. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez pedir a graça de Deus. Santíssimo e eterno Deus, mais uma vez falamos contigo em oração, e eu quero, ó Deus, pela tua graça, unir, Senhor, a minha oração, a oração feita pela tua serva, e te pedir, ó Deus, que tu fales aos nossos corações esta noite mais uma vez. Primeiramente, ó Deus, te peço misericórdia para comigo, porque tu conheces as minhas falhas e limitações. E o teu povo, Senhor, que veio aqui esta noite, veio para te ouvir, Pai, para ser edificado por ti, para ser, ó Deus, exortado, corrigido, animado, despertado por ti e pela tua palavra. Então, que pela tua graça, Senhor, tu use-me apenas como um instrumento, para que o teu povo saia daqui, ó Deus, fortalecido e edificado, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vocês já conhecem o contexto, mas não custa a gente relembrar alguns fatos, alguns pontos que vão nos ajudar a compreender ainda mais esse pequeno trecho que nós acabamos de ler, sobre o qual iremos refletir. Como nós vimos de manhã, Paulo começa o capítulo 2 mudando o tom da sua conversa com os filipenses, né? Já falamos do triplo propósito dessa carta, ele já agradeceu, ele já informou, e agora ele começa a exortar a igreja, a trazer ensinamentos, instruções, pois aquela igreja, apesar de ser uma igreja dedicada e amorosa, era uma igreja que tinha pessoas, portanto, era uma igreja que tinha problemas, né? Então, Paulo escreve justamente um dos aspectos pelos quais Paulo escreve esta carta é para corrigir esses problemas, e eram problemas de relacionamento. A igreja estava passando por dificuldades no aspecto do relacionamento, da comunhão, da unidade. E uma vez que nós somos um corpo, é necessário que nós estejamos unidos, né? É necessário que nós vivamos em comunhão, em unidade, como um corpo que somos. E aí Paulo então exorta a igreja, no começo do capítulo 2, ele vai nos dar algumas motivações, e nós falamos sobre isso pela manhã, e ele vai falar que todas essas motivações estão em Cristo, são as bênçãos que Cristo já nos concedeu. Ele diz: vocês já foram abençoados por isso, vocês já receberam consolação, e ele lista pelo menos 4 bênçãos ali no versículo de número 1 desse capítulo, e ele diz: vocês já receberam isso, então estão aptos a viver em unidade. Na segunda parte do texto que nós vimos de manhã, que é o versículo 2, Paulo vai nos mostrar como é desenvolver essa comunhão na prática, né? E ele vai dar algumas
nos mostrar algumas atitudes. Dentre elas, ele diz que nós devemos ter a mesma mente, pensar da mesma maneira, pensar concordemente, de maneira que a nossa mente esteja dirigida para o mesmo objetivo, nos amarmos mutuamente e algumas outras coisas. Paulo vai dizer que devemos fazer isso para que a nossa unidade, a nossa comunhão seja fortalecida e desenvolvida. E em caso de haver quebra, como houve na igreja de Filipos, que seja consertada, que seja restaurada essa unidade. Mas no final do texto que vimos de manhã, os versículos 3 e 4, Paulo vai nos mostrar os perigos a essa unidade, né? E aí ele vai citar algumas ações e começa dizendo que nós não devemos fazer nada por vanglória, né? Esse é um dos obstáculos à unidade, fazer alguma coisa para se autopromover. E ele também lista pelo menos 4 atitudes que nós devemos evitar para poder mantermos, para poder restaurarmos ou para poder fortalecermos a nossa comunhão. E aqui no do versículo 5 em diante, até o final desse capítulo, ele continua instruindo a igreja, mas agora ele vai colocar exemplos práticos de pessoas que viveram de maneira humilde. E um dos pontos de Paulo aqui, e talvez seja o ponto central que ele coloca como sendo a mola mestra da comunhão, ele diz, é colocar o outro acima de você. É considerar o outro superior a você mesmo. É colocar o objetivo do outro em primeiro lugar, antes do seu, inclusive. E aí, ele vai então, baseado nisso, ele vai usar 4 exemplos de pessoas que viveram dessa forma, que abriram mão do seu eu, que deixaram o egocentrismo, a vanglória, o egoísmo de lado, para servir o outro, ainda que isso lhe custasse a vida. E ele vai citar 4 exemplos. Ele começa pelo exemplo maior, que é o exemplo de Jesus, é o texto que nós acabamos de ler. E ele divide isso em 2 partes, que nós vamos nos deter mais demoradamente. Na primeira parte, quando ele vai falar justamente da humilhação de Cristo. E na segunda parte do texto, ele vai falar da exaltação de Cristo. Mas nós nos deteremos mais na primeira parte, que é a parte da humilhação de Jesus, onde ele traz esse exemplo prático para a igreja de Filipos, para a igreja olhar para Jesus e imitá-lo. A igreja está passando por dificuldade de relacionamento, ele diz, olha para Cristo, olha como Cristo viveu, imitem a ele. Em outra oportunidade, ele já disse, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ele vai citar 4 exemplos. Jesus, o seu próprio exemplo, ele vai falar, especialmente lá no versículo 17, desse mesmo capítulo. Ele vai falar também do exemplo de Timóteo, que ele vai dizer quem colocava também os interesses da igreja em primeiro lugar, ele diz. E ele também vai usar o exemplo de Epafrodito. Então ele usa, nesse capítulo de número 2, ele usa esses 4 exemplos para chamar a igreja de volta à unidade. Porque, como falei, a igreja, embora uma igreja amorosa e cuidadosa, era uma igreja que tinha problemas, e os problemas de relacionamento. E Paulo quer, então, corrigir isso, apresentando alguns pontos. E aqui ele apresenta esses exemplos práticos, começando pelo maior, pelo exemplo supremo. E esse é, inclusive, o tema da nossa reflexão. O supremo exemplo de humildade. Porque Paulo vai falar justamente de Cristo, o nosso modelo maior, o nosso exemplo. Mesmo quando Paulo diz sede meus imitadores, mas ele diz sede meus imitadores porque eu imito alguém melhor. Porque eu imito alguém que é maior do que eu. Não é porque eu seja bom, mas é porque eu imito o bom. Eu imito a Cristo. Então ele vai usar o exemplo de Cristo como parâmetro para a unidade da igreja. E aí nós podemos então nos perguntar, como então devemos... ou o que Cristo fez, o que nós podemos observar do exemplo de Cristo, que pode ser espelho, pode servir de molde para nós podermos resolver os nossos problemas de relacionamento. Paulo, então, vai listar algumas coisas aqui para nós, que nós queremos destacar com os irmãos, queremos refletir com os irmãos sobre esses pontos. Mas ele começa dizendo assim, no versículo 5, ele diz... Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui Paulo começa nos apresentando, então, a receita para a unidade. E qual é a receita para a unidade, segundo Paulo? É imitar a Cristo. É ser semelhante a Cristo. É imitar os passos de Jesus, as atitudes de Jesus. Como nós falamos também de manhã, porque essa palavra sentimento aparece também na primeira parte do capítulo de número 2... Quando ele vai falar lá no versículo, justamente no versículo de número 2, no finalzinho, ele diz assim, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa mesma palavra ele usa agora no capítulo 5 para se referir a Jesus. E se os irmãos lembram,
Eu falei de manhã que essa palavra sentimento, ela não deve ser interpretada de maneira romântica, porque embora seja traduzida aqui por sentimento, mas a palavra utilizada lá significa mente, mentalidade. É como se fosse uma força interior consciente, mental, que nos leva a agir de determinada maneira. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo, ao invés dele dizer, tede em vós o mesmo sentimento, ele poderia perfeitamente dizer, e poderia perfeitamente ser traduzido, tende em vós a mesma atitude que teve em Cristo Jesus. Não é um sentimento no sentido, como falei, naquele sentido romântico, porque quando se fala sentimento, há possibilidades de múltiplas interpretações desse termo. Mas a ideia aqui é ter a mesma atitude. Olhar para Cristo como modelo de alguém que abriu mão da sua própria vida para servir. Olhar para Ele, as mesmas atitudes que nós observamos em Cristo, Ele diz, vocês devem ter em vocês mesmos. Querem resolver problema de unidade, problema de comunhão, querem resolver as intrigas que há no seio da igreja, Ele falando aos filipenses. Tenham em vós a mesma atitude, as mesmas atitudes que Cristo teve. Tende em vós a mesma maneira de pensar. Essa expressão, essa palavra pensamento, ela pode ser traduzida justamente dessa maneira. Ter a mesma atitude, ter a mesma mente, ter a mesma maneira de pensar, ser da mesma opinião. Então, o que Paulo está nos conclamando é uma unidade, tendo como exemplo Jesus, olhando para Jesus e assim imitando a Ele. Dito isso, depois que Paulo apresenta esse exemplo supremo e diz, olha, imitam a Cristo, tenham em vocês a mesma atitude, o mesmo modo de pensar e de agir de Cristo, o mesmo altruísmo, né, a mesma entrega que havia em Cristo Jesus, ele começa agora a mostrar por que Jesus é um exemplo digno de ser imitado. Por que a igreja deve reproduzir os mesmos, como a nossa tradução coloca, o mesmo sentimento, ou as mesmas atitudes que Cristo. Ele vai então nos dizer por quê. No versículo de número 6, ele diz assim, pois ele, falando de Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Esse é o primeiro ponto de Paulo. Então, Paulo está nos dizendo que Jesus, ele não se apegou aos privilégios e direitos que lhe assistiam. Embora tendo privilégios e direitos legítimos, Cristo abriu mão disso. Ele diz, pois ele subsistindo na forma de Deus, essa aqui é uma expressão muito interessante que a gente precisa parar para falar um pouco sobre ela, porque a palavra subsistir não tem em nada, em si, nada da ideia de uma subexistência. Mas o que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala em subsistir, a palavra que é utilizada lá no original tem uma ideia de descrever o estado atual como continuação de um estado anterior. Em outras palavras, o que Paulo está descrevendo aqui, irmãos, é a divindade de Jesus e essa divindade eterna. O que ele está dizendo é que Jesus era Deus em uma eternidade, na eternidade passada, antes da criação. Jesus é Deus agora, quando Paulo está escrevendo, durante a sua encarnação, e Deus é Deus agora, e Jesus é Deus agora, quando ele já ascendeu aos céus. Então ele diz, esse Cristo, ele subsistia na forma de Deus. Ele sempre existiu como Deus. Não houve um tempo na história ou na eternidade em que Jesus não era Deus, em que a divindade, em que a natureza de Jesus sofresse alguma alteração. Ele sempre foi Deus. Ele é eterno. A sua divindade é intrínseca. Faz parte da sua essência, da sua natureza. Ele é coeterno, coigual com o Pai. Por isso Paulo diz, olhem para ele, porque ele sempre existiu como Deus. Sempre existiu como Deus. Ele diz, subsistindo em forma de Deus. A palavra forma aqui também é outra palavra que nós precisamos refletir um pouco sobre ela, porque ela também é interessante, irmãos. Porque em grego, que é o idioma do Novo Testamento, existiam pelo menos duas palavras para falar forma.
o nosso idioma, a gente fala forma e utiliza essa palavra para tudo que queremos descrever uma forma. Eu vou tentar explicar aqui de maneira que fique mais claro o que eu quero dizer. Por exemplo, havia uma palavra chamada esquema, que descrevia a forma exterior de uma coisa. Algo que tenha uma forma de uma determinada coisa, mas a sua essência não é aquilo. Eu vou exemplificar. No período da Páscoa, nós temos, eu não sei como chamar aquilo, se eu chamo de bolo ou se eu chamo de bombom de chocolate em forma de ovo, não tem? Que a gente chama de ovo da Páscoa. Mas é só o seu formato que é ovo, não é? É formato oval. Nós chamamos de ovo da Páscoa, mas ele é um ovo? Não. Ele é um negócio de chocolate, né? Que é feito daquele jeito bonitinho para ficar mais caro, né? A gente vai lá e compra, caro que só. Mas não é um ovo. Mas nós chamamos de quê? Ovo da Páscoa. Se nós falássemos o idioma do Novo Testamento, ao descrever aquilo dali, nós usaríamos a palavra esquema, porque nós estávamos nos referindo a uma forma externa, a uma forma exterior. Aquilo tem a forma de ovo, mas não é ovo. Não é um ovo na sua essência. Mas quando Paulo está falando que Jesus subsistia na forma de Deus, ele não usa a palavra esquema. Ele não está falando de uma forma exterior apenas, de uma aparência, porque o ovo de Páscoa tem apenas aparência de ovo, mas não é ovo. Mas quando nós falamos daquele ovinho que a gente frita, coloca dentro do pão para fazer aquele omeletezinho, né? Ovo de avestruz, ovo de galinha, ovo de qualquer pássaro, é ovo. Tem a forma oval e na sua essência ele é ovo. A palavra utilizada para descrever a forma de um objeto que é aquela coisa em essência é outra palavra, é a palavra morfê, e é justamente essa palavra que Paulo utiliza aqui para falar que Jesus subsistia em forma de Deus. Em outras palavras, irmãos, Paulo quer deixar claro para a igreja de Filipos que Jesus não tinha apenas uma aparência de divindade, que Jesus não era apenas um ser angelical que tinha uma aparência de uma divindade, de uma falsa divindade. Mas o que ele está dizendo para aqueles irmãos e para nós é que Jesus era na sua essência Deus. Quando ele usa a palavra morfê para falar que Jesus subsistia na eternidade antes da existência do mundo, como em forma de Deus, ele está dizendo que Jesus, na sua essência, é Deus. Assim como o ovinho lá da galinha tem a forma oval e é ovo de fato, ao contrário do ovo de Páscoa que tem uma forma oval, mas não é ovo, Jesus é Deus em essência, subsistindo na forma de Deus, não apenas aparente Deus, mas ele é Deus de fato. Paulo quer destacar isso porque ele vai falar da grandiosidade do privilégio, dos benefícios que Cristo abriu mão, para poder contrastar com aquilo que eu e você devemos abrir mão e que muitas vezes não fazemos. Paulo quer mostrar para nós que o que Jesus abriu mão é grandioso demais. Ele era Deus, ele sempre foi Deus e ele sempre será Deus. Paulo está querendo colocar isso, deixar isso muito claro em nossa mente e em nosso coração. Pois ele, Jesus, subsistindo desde toda a eternidade na forma de Deus, essencialmente Deus, ele diz. Aí que ele continua o versículo. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Há uma outra tradução que deixa um pouco mais claro essa ideia aqui. É que a ideia aqui é que Jesus, sendo Deus, essencialmente Deus, na sua essência, não apenas aparente, mas Deus de fato, ele não julgou o fato de ele ser Deus, não julgou ser importante isso, importante ao tal ponto de ele se agarrar com todas as forças nessa ideia. O fato de Jesus ser Deus não foi suficiente para convencê-lo ou para levá-lo a agir de maneira a se apossar dessa divindade, de maneira a se apossar dos benefícios que a sua divindade lhe propunha, como já falei anteriormente, benefícios legítimos, direitos legítimos, porque ele é Deus, dono de tudo isso. Ele foi quem criou todas as coisas, inclusive eu e você.
Portanto, ele tem direito legítimo sobre toda a criação, mas mesmo ele sendo Deus, Paulo diz, ele não usou por usurpação, ele não achou que isso era algo importante, ele não achou que isso era algo em que ele deveria se agarrar. Ele não julgou que isso era algo em que ele deveria se agarrar com todas as forças, porque a ideia aqui, julgou por usurpação, tem essa ideia de tomar com violência. Jesus sendo Deus, por natureza, por essência, não julgou isso como sendo algo em que ele deveria se agarrar. E ali houve oportunidades em que ele poderia fazer isso, né? Inúmeras vezes tentaram apedrejá-lo antes do dia da sua morte. E mesmo no dia da sua morte, quando os soldados chegam para prendê-lo, aí Pedro, né, como sempre, Pedro, ele era muito afobado, né, saca logo pela sua espada. Engraçado que a gente nem sabia que Pedro tinha espada, só vai saber naquela hora ali, né? Saca pela espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro era, abrindo parênteses aqui, Pedro era um péssimo guerreiro, porque os soldados vão prender Jesus e ele, ao invés de atacar o soldado, ataca o servo do sumo sacerdote, né? Então, ainda ataca a pessoa errada. Mas o fato é que quando Pedro faz isso, Jesus olha para ele e diz, se eu quisesse, bastava rogar ao meu pai, ele mandava miríades de anjos para me guardar. Então, ele tinha direitos legítimos. Mas Paulo está dizendo aqui, ele sendo Deus, subsistindo como Deus, na forma de Deus, de maneira natural, essencialmente, ele não julgou como importante, e ser isso importante ao ponto dele se agarrar nisso. E impedir que determinadas coisas acontecessem com ele mesmo. Se privar de determinados sofrimentos, ele não precisava passar por nada disso. Ele não precisava ser cuspido. A sua missão era morrer na cruz. Ele não precisava passar por nada disso, irmãos. Se ele quisesse, mas ele abriu mão de tudo isso. Paulo quer que isso fique claro na nossa mente, a grandiosidade de tudo aquilo que Cristo abriu mão. A grandiosidade de tudo aquilo que Cristo abdicou para poder nos servir, para poder nos salvar. Então, Paulo começa justamente nos explicando isso. Cristo sempre existiu como Deus. Ele era Deus de fato. Ele é Deus de fato, na sua essência. Mas ele não julgou isso algo que ele deveria se agarrar com todas as forças. E aí ele começa dizendo agora no versículo 7, ele diz assim, antes a si mesmo se esvaziou. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que Jesus, ele abriu mão da sua glória, não da sua divindade. Ele nunca deixou de ser Deus, mesmo na cruz. Ele sempre foi Deus. Assim como, vamos imaginar um exemplo aqui para tentar clarear um pouco mais. Uma bexiga, um balão, porque a ideia aqui é esvaziar-se, né? Antes, a si mesmo se esvaziou. Um balão vazio, ele é um balão. Um balão cheio, continua sendo um balão, não é? A ideia é justamente essa. Quando você esvazia o balão, a sua essência não muda. Ele continua sendo um balão. É a mesma ideia aqui. Cristo se esvaziou não da sua divindade, porque isso é impossível, ele deixar de ser o que ele é. Ele era Deus em natureza, em essência, é impossível que ele alterasse a sua essência. Como é impossível você alterar a sua essência. Mas ele esvaziou-se da sua glória. Ele esvaziou-se dos seus direitos. Ele abriu mão de coisas grandiosas. Ele esvaziou-se dos privilégios que a divindade lhe assistia, lhe conferia. Sabe? Nos céus ele era cultuado pelos anjos. Ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai que ninguém jamais experimentou. Mas o que foi que aconteceu lá na cruz? Qual foi a oração de Jesus? Eli, Eli, lama sabachthani, não é? Deus meu, por que me desamparaste? Ele abriu mão de coisas grandiosas, irmãos. Ele se esvaziou dessa glória como Deus, como Senhor do universo, como dono de tudo.
Paulo então está usando o exemplo de Jesus para dizer que nós podemos fazer. O que nós temos a perder, entre aspas, é muito menor, incomparavelmente menor, do que aquilo que Jesus abriu mão para nos salvar. E aí nós vivemos, ou Paulo falando aos Filipenses, a igreja aos Filipenses está vivendo um problema de relacionamento porque o ego daquelas irmãs, ele cita pelo menos duas aqui, o ego daquelas irmãs está muito inflado. Elas não querem, perder a posição. E Paulo está dizendo, ele se esvaziou, tinha direitos legítimos, abriu mão para nos salvar. Por que você não pode fazer o mesmo? Por que eu não posso fazer o mesmo? O que eu tenho de tão grandioso que eu não posso abrir mão para que a comunhão seja restabelecida entre mim e o meu irmão? Cristo abriu mão de coisas grandiosas. Ele se esvaziou da sua glória. Mas não apenas disso. Sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória, mas ele também abriu mão do seu senhorio. Ainda no versículo 7 ele diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Mais uma vez ele repete a palavra forma, e a mesma que ele usa lá para falar que Jesus subsistia em forma de Deus, é a mesma que ele utiliza aqui, para dizer para aquelas pessoas que Jesus viveu como servo de fato e não de aparência. Jesus não apenas disse que era servo ou que veio para servir, mas vivia uma vida, que não servia a ninguém. Não, o que Paulo está dizendo é que ele assumiu a forma de servo e ele de fato serviu. Isso fica muito claro para nós, irmãos, em um texto, e eu quero convidar vocês a irem lá rapidinho comigo, que é João capítulo 13, versículos de 1 a 5. Para nós observarmos na prática que o que Paulo está dizendo acerca de Jesus, que ele assume a forma de servo, e servo de fato, ele fez isso na prática. Veja aí, capítulo 13 de João, dos versículos 1 ao 5, eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos. E diz assim o texto, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tomou a vestimenta de cima, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Exemplo prático, vívido, de serviço. Esta era uma tarefa reservada ao pior servo, ao menor servo. Não vou usar o adjetivo pior, mas ao menor, ao menos importante. Ao servo que não tinha direito nenhum. Ao escravo que nem mesmo a roupa que vestia pertencia a ele. Nem mesmo a sua vida era de sua propriedade, mas pertencia ao seu senhor. Era esse tipo de pessoas que era reservado esse serviço de lavar os pés sujos das pessoas. E Jesus, que é rei e senhor, e ele deixa isso claro lá no texto, na continuação do texto de João, Jesus que é rei e senhor, e assim os discípulos o chamavam, agora ele, de fato, assume a função de servo, e está lavando os pés dos discípulos, desenvolvendo uma tarefa que era reservada a um escravo, da menor, da mais baixa categoria. Portanto, Paulo pode dizer com propriedade que Jesus assumiu a forma de servo. Na mesma medida que ele era Deus em essência, ele assumiu a forma de servo e de fato serviu. Não apenas de boca, não apenas de aparência, não apenas vestiu uma roupa de servo, ele de fato serviu. Ele abriu mão de coisas grandiosas para servir. Ele abriu mão da sua glória para servir. Imagina a situação, a última ceia,
sendo onisciente, sabendo que Judas sairia dali para traí-lo. Ainda assim ele vai lá e lava os pés dos discípulos, incluindo de Judas. Humildade, serviço. Por isso Paulo nos exorta, por isso Paulo traz esse exemplo para nos dizer: o que é tão grandioso que você não pode abrir mão para que a comunhão seja restaurada? O que é que você tem de tão grandioso que você não pode abrir mão para que a comunhão seja restabelecida? Paulo quer trazer a igreja de Filipos a refletir sobre isso. E nós também, a refletir sobre essas verdades. Mas Paulo continua. Cristo não apenas esvaziou-se da sua glória, ele não apenas assumiu a forma de servo, ele também abriu mão do seu senhorio. Ele abriu mão do seu senhorio, porque uma vez servo, servo é servo. Ele abriu mão do seu senhorio para se submeter, para ser obediente. E obediente ao extremo, como diz no versículo 8. E Paulo continua, irmãos, ainda, finalzinho do versículo 7. Ele abriu mão do seu direito de mandar para se submeter voluntariamente. Finalzinho do versículo 7 ele diz: tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Embora a palavra semelhança aqui, mas essa palavra diz respeito à essência também. Na mesma medida que ele era Deus em essência, ele também não era um fantasma. Ele não era um clone. Ele não era, como diziam alguns filósofos, apenas uma aparência, como se fosse uma espécie de holograma. Algumas escolas filosóficas da época, irmãos, exatamente contra elas, João escreve tanto o Evangelho quanto as cartas, diziam que Jesus era apenas uma espécie de fantasma, que ele não deixava marcas, rastros no chão, porque ele não possuía corpo humano. Ele era apenas aparente, ele tinha apenas uma aparência. E o que Paulo está nos dizendo aqui é exatamente o contrário. Que ele era ser humano, à mesma medida que era Deus em essência, ele era homem em essência. A sua natureza, ele possuía um corpo. Os evangelistas fazem questão de registrar a dúvida de Tomé. Tomé diz: olha, eu só vou acreditar se eu tocar no seu lado. Justamente para ressaltar o fato de que Jesus era Deus, é Deus, mas também é homem. De que Jesus tinha a sua divindade, da qual ele nunca abriu mão e nunca se afastou. Afastou-se apenas da sua glória, que essa divindade lhe conferia. Mas na mesma medida, ele era homem. Ele é homem. Ele possui um corpo físico, palpável. Paulo está dizendo isso. Ele foi reconhecido, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana. Aqui a palavra figura, essa sim tem a ideia de forma exterior, porque Paulo está falando do desenvolvimento físico de Cristo. Ele nasceu como um bebê, ele tinha uma forma, ele virou adolescente, do meu tamanho mais ou menos, tinha uma outra forma. Homem feito, tinha outra forma. O que Paulo está falando é do desenvolvimento natural do ser humano. A essência estava presente no corpo de Cristo, a essência da humanidade, mas a sua forma exterior mudava. E ele foi reconhecido, desde bebê até a sua vida adulta, como um homem que viveu todas as fases da vida humana. Portanto, ele humilhou-se ao ponto de tornar-se um de nós. Paulo está falando da humilhação de Cristo. Paulo está falando daquilo que Cristo abriu mão para vir ao nosso encontro. E mais uma vez é necessário alertar o nosso coração, porque essa é a intenção de Paulo para com os filipenses. O que há de tão precioso em nós que não podemos abrir mão? Uma vez que nós olhamos para Cristo, Deus na eternidade, todo glorioso. Inclusive na oração sacerdotal ele pede para Deus: Senhor, Pai, me glorifica com a mesma glória que eu tinha junto contigo antes que o mundo fosse feito.
Ele tinha uma glória eterna lá no céu, da qual ele abre mão para vir ao seu encontro, para vir te salvar, para vir me salvar, miserável pecador que sou. E agora Paulo diz, olhem para ele. Qual é a justificativa que vocês têm para viver em desunião? Qual a justificativa que temos para quebrar a comunhão do corpo de Cristo? Se nós olharmos para Jesus como exemplo de humildade, tudo que resta para nós é arrependimento, pedido de perdão, humilhação diante da sua soberania, porque Ele, que é Deus, abriu mão da sua glória, abriu mão de coisas grandiosas para te salvar, para me salvar, para possibilitar a nós essa comunhão também eterna. E aí no versículo 8 ele diz ainda, falando ainda da humilhação de Cristo, ele segue dizendo, ele diz o seguinte: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo é Deus, irmãos. E não havia possibilidade de nenhum ser no universo humilhá-lo. Por isso Paulo diz, ele humilhou-se a si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo, abrindo mão da sua glória, tomando uma forma humana, vindo à terra, aquele que é o Deus eterno. Ele adentra a história, ele se diminui ao ponto de adentrar a história. Nascer de maneira natural de uma mulher, sem um pai humano. Como falei, viver todas as fases da vida humana até a sua vida adulta. Sofrer, chorar, cansar-se, sentir fome, entristecer-se, irar-se. Tudo que você experimenta, ele experimentou. Ser tentado, Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas. Mas diferente de mim e de você, sem pecado. Nós pecamos constantemente. Mas ele foi tentado nas mesmas áreas que você e eu somos tentados. Talvez em uma intensidade muito maior. Né? Mas ainda assim ele não pecou. Se você lembrar lá é uma situação em que a humanidade de Cristo ela é demonstrada de maneira muito explícita. É lá após o seu jejum de 40 dias e 40 noites no deserto, após o seu batismo. E ali mostra tanto a humanidade de Jesus, quanto a sua humildade. Quanto o aspecto do seu ministério de serviço. Porque ele está com fome, e o que é que o tentador chega e diz para ele? Diz, olha, tu é filho de Deus. E se tu é filho de Deus, tu tem poder para ordenar essas pedras aí para que elas se tornem pães. E te alimentam. E ele tinha poder para fazer isso? Evidente. E ele fez? Não. Ele não usou do seu status de divindade, de Deus, para beneficiar-se a si próprio. O alvo de Jesus era beneficiar o outro, era servir o outro. E essa missão, irmãos, ele passou à sua igreja, a cada um de nós como membro do seu corpo. Essa é a ideia que Paulo vem trabalhando aqui, servir o outro. Servir o outro. E Jesus, naquela ocasião, diz a Satanás, olha, não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, ele não usa o seu poder, a sua glória, a sua majestade para servir-se a si mesmo. A humanidade presente ali, um homem com fome, um homem precisando saciar-se, mas ainda assim, permanece obediente. Não desvia o seu curso, não desvia o seu caminho. Ele humilhou-se, ele tornou-se obediente. E obediente até a morte, mas não uma morte qualquer. Morte de cruz. Como os irmãos sabem, era uma morte reservada a uma classe específica, ou algumas classes específicas de pessoas naquela época. Os escravos de categoria mais baixa, cometendo uma falha contra o seu senhor, eram crucificados. Inimigos do Estado sofriam a pena capital na cruz. E os piores criminosos. O cidadão romano, por exemplo, ele nunca, jamais
seria morto na cruz. Por mais que ele tivesse cometido o pior dos crimes, mas por ser cidadão romano, não poderia ser crucificado. Por isso, inclusive, a morte de Paulo é decapitação, né? E não cruz. Porque a cruz era a pior das mortes, a mais desonrosa das mortes, a mais dolorosa das mortes, a mais terrível das mortes, das punições que o império exercia e executava naquela época. E Cristo permanece obediente, sabendo que o que lhe aguarda é exatamente esse tipo de morte. A pior delas, a mais dolorosa, a mais vergonhosa. Sem contar todo o processo, tudo que ele sofreu antes até chegar à cruz. Mas ele permaneceu fiel ao seu propósito, ao seu objetivo, que era de me salvar e de salvar você. Que era de dar a sua vida lá na cruz, no meu lugar e no seu lugar. E é por isso que Paulo traz o exemplo dele, para que a igreja olhasse para ele e visse a grandiosidade de tudo que ele abriu mão para servir. E mais uma vez enfatizar o que é importante demais para você, o que é grande demais para você, que você não pode abrir mão, para que a unidade seja restaurada ou fortalecida. Essa indagação de Paulo é essa a nossa indagação. Eu quero, como falei, nós íamos nos deter mais nessa primeira parte aqui. A segunda parte, ele vai falar da exaltação, do versículo 9 ao versículo 11. A gente vai passar bem rápido por essa parte, porque para a ideia do texto aqui, o mais interessante para esse momento seria exatamente essa primeira parte que nós acabamos de ver. A humilhação de Cristo. Mas Paulo vai nos mostrar agora, do versículo 9 ao versículo 11, o resultado disso. O resultado dessa postura de Cristo. O que não nos impede, irmãos, de entendermos que nos submetendo aqui, passando por sofrimentos aqui, passando por cima do nosso ego muitas vezes aqui, isso acarretará em glória também para nós na eternidade. É um galardão mais precioso. Não falo de salvação, falo de galardão, de prêmio, que está reservado àqueles que permanecerem fiéis. Porque Hebreus vai dizer que Jesus suportou tudo isso porque ele olhava para a recompensa, ele olhava para o prêmio que lhe estava proposto. Isso deve servir para nós também, para nos animar também a suportar determinadas situações. Eu falei de manhã e eu repito agora, às vezes a gente vai ser ofendido, mas às vezes é a gente que vai ofender. Às vezes a gente vai magoar, vai ser magoado, mas às vezes é a gente que vai magoar. Então, precisamos estar dispostos a abrir mão de determinadas coisas para que a nossa atitude não cause dano à unidade da igreja. Porque Cristo, que é o Senhor da igreja, abriu mão de coisas grandiosas demais. E tudo que você pode fazer não se compara em nada àquilo que ele fez. E aí Paulo então encerra esse texto, essa parte desse texto, nos contando o resultado dessa humilhação. Qual foi o resultado da humilhação de Cristo? Versículos 9 a 11, eu vou ler, e dizem assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como resultado da humilhação de Deus, nós observamos uma exaltação extrema. Deus o colocou, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Essa expressão diz respeito a uma exaltação que é impossível ser ultrapassada. O limite máximo, o topo do mais alto dos edifícios de exaltação, se você puder imaginar algo desse tipo. O mais elevado degrau de exaltação, é lá que Cristo está. Mas antes de alcançar esse posto de alta elevação, ele primeiro se humilhou, ele primeiro desceu ao mais baixo dos degraus, tornando-se o servo mais inferior de todos aqueles, ao ponto de lavar os pés sujos de terra dos seus discípulos, demonstrando de maneira prática o que é servir. Mas em razão disso, em virtude disso, como resultado disso, ele foi exaltado. Exaltado acima de qualquer outra posição. Os reis que nós conhecemos, ou que já ouvimos falar, poderosos, de todos os impérios passados ou presentes,
por mais excelso, por mais exaltados que eles são, nem se comparam à posição que Cristo ocupa. Cristo está à direita de Deus. Isso significa que Ele está conduzindo a história da humanidade. O universo, toda a criação, está debaixo do seu poder. Está debaixo da sua autoridade. Mas antes dele alcançar esse posto, antes dele subir a essa glória, ele abriu mão de uma glória que possuía para poder ser exaltado nessa medida. Nós passamos também, irmãos, a abrir mão de determinadas coisas, visando uma compensação, um prêmio, um galardão maior. Então Paulo diz que ele foi exaltado, teve uma exaltação extrema, ele terá também um reconhecimento excelso. Veja, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele não apenas está ocupando uma posição mais elevada, como também ele tem um nome que está acima de todo e qualquer nome. Nenhum nome se compara ao nome dele. Mais uma vez, pensando nos poderosos que conhecemos, ou que já ouvimos falar do passado ou do presente, nenhum nome se equipara ao nome de Cristo. Porque não é ao nome desses poderosos, mas sim ao nome de Cristo que todo joelho vai se dobrar. Nós, aqueles que confessaram a Cristo aqui nesta vida, nesse dia, dobrarão o seu joelho com prazer, com alegria, com júbilo, porque o confessamos como Senhor. E será um prazer para nós continuar a glorificá-lo, e nos prostrar e nos humilhar diante da sua grandeza e adorá-lo. Mas a Bíblia diz que todo joelho, não apenas os que confessaram a Ele, mas também os que o negaram, os que o ridicularizaram, os que o abandonaram, sabe? Todos, os seus inimigos, aqueles que se levantaram contra Ele. Para nós será glória, para nós será prazer, para nós será júbilo, mas para essas pessoas será pranto. Porque Cristo, que é Senhor agora, mas Ele também ainda é advogado, Ele ainda também intercede em nosso favor. Mas naquele dia Ele será juiz de toda a terra, de toda a criação, de todo o universo. E naquele dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mais uma vez, nós teremos prazer naquele dia de nos ajoelhar e confessá-lo como Senhor. Mas aqueles que o negaram, também o farão, mas não com alegria em seu coração, não com um riso em seus lábios, mas porque eles serão obrigados a se dobrar diante do Rei do Universo. Então Paulo nos apresenta nessa segunda parte a exaltação de Cristo. Mas antes da exaltação, Ele sofreu a humilhação extrema, abriu mão da sua glória e tornou-se um de nós para nos salvar. Quero encerrar, irmãos, contando uma breve história e depois fazendo uma breve aplicação. Porque o que Paulo requer de nós, e o que estava requerendo da igreja de Filipos, era que eles fossem servos. Que eles fossem servos. De fato, como Cristo foi servo de fato, Ele quer que a igreja também seja serva. Que nós sejamos servos uns dos outros. Mas ser servo requer sacrifícios. E um deles, Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Pegue a sua cruz, né? Negue-se, pegue a sua cruz e siga-me. E aí, baseado nisso, tem uma história interessante de um missionário transcultural, que estava fora do país, e disse que ele veio passar alguns dias aqui no Brasil. E ele veio justamente na cidade dele, tinha aqueles festejos religiosos. E ele foi à praça visitar, e estava lá acontecendo esse festejo. Várias barraquinhas vendendo comida típica, vendendo isso, aquilo, e tinha uma que tinha cruzes à venda. E nessa que tinha cruzes à venda, tinham dizer assim, cruzes em promoção. E aí ele começou a pensar sobre essa situação, e ele chegou à seguinte conclusão,
que muitos cristãos, muitos de nós, queremos uma cruz que não custe muito também. Queremos uma cruz que seja barata. Queremos uma cruz que esteja em promoção. Que a gente não precise abrir mão de muitas coisas. Que a gente não precise passar por cima do nosso eu, do nosso ego. A gente quer uma cruz mais leve. A gente quer uma cruz em promoção, muitas vezes, né? Mas não é essa cruz que nos aproxima de Cristo. Porque a cruz de Cristo custou muito caro. Ele abriu mão de coisas muito preciosas. Então eu e você fomos chamados a carregar uma cruz, mas uma cruz que custe algo, que seja precioso também para nós, porque há algo muito mais precioso à nossa espera em Cristo Jesus. E quero fazer uma última aplicação, que para nós superarmos as diferenças e vencermos a desunião dentro das nossas igrejas, basta olharmos para Cristo e imitá-lo. É isso que Paulo está falando aqui. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que teve em Cristo Jesus. A nossa igreja passa por dificuldade de relacionamento, nós temos alguma dificuldade de relacionamento com os nossos irmãos. Olhemos para Cristo e o imitemos, porque Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso padrão. Tudo se resolve quando nós, como igreja, passamos a imitar aquele que é o dono da igreja, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, Cristo Jesus. Que estejamos, pois, irmãos, dispostos, se necessário for, a abrir mão de coisas preciosas, porque a comunhão da igreja vale muito. A comunhão da igreja é algo muito precioso para Cristo, é algo que custou o seu sangue, para o qual Ele abriu mão de muitas coisas grandiosas. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus e Pai, louvado, engrandecido seja o Teu nome, Senhor, para todos sempre. Nós, ó Deus, que somos Teus servos, e Tu nos conhece por inteiro, sabe também que somos falhos, sabes também, ó Deus, que muitas vezes somos negligentes, desobedientes, e muitas vezes nós incorremos em determinados erros. Mas nós não queremos, ó Deus, andar, Senhor, em contendas. Nós não queremos, ó Deus, andar em desunião. Nós queremos, ó Deus, ser instrumento Teu de graça, de glória, porque o propósito final disto tudo é glória para o Teu nome. Paulo encerra essa parte do texto dizendo que era para a glória de Deus. Tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus. Tudo que a igreja faz aqui nesta terra deve ser para a glória de Deus. Então nos ajude, Pai, caso, Senhor, haja mágoa em nosso coração, caso, Senhor, haja discórdia em nosso coração. Se nós nos sentimos, ó Deus, ferido por alguém e por isso nós alimentamos algum rancor, alguma mágoa, ó Deus, nós pedimos perdão. E que Tu nos ajude a superar isso. Que nos ajude a vencer isso, a colocar o outro acima de nós, como Tu falas, por meio do Teu apóstolo, na Tua palavra, para que a comunhão seja restaurada e fortalecida. Para isso Tu nos estabeleceu como igreja. Para isso Tu te tornou o Senhor e cabeça da igreja, e nos constituiu como Teu corpo, para vivermos em unidade, uma unidade que decorre, Senhor, da Tua obediência e do Teu sacrifício. Então abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa a igreja cristã, abençoa a igreja presbiteriana em Codó, abençoa a Tua igreja de forma geral. Porque tempos difíceis virão. E se nós não estivermos unidos, se nós não formos um em Ti, nós passaremos por dificuldades maiores. Nos abençoa, abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.